Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 15, texto conhecidíssimo, dificílimo de pregar. Mateus 15, 21. Eu vou ler e a gente vai trazendo as aplicações logo em seguida, tá bom? Mateus 15, a partir do versículo 21. Acredito que todos já encontraram, sim ou não? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Versículo 23. Mas ele não respondeu palavra. Aqui tem algumas coisas, irmãos, que me intrigou e me intriga, mas nós vamos ler. E os seus discípulos, para completar, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, tipo assim, despede, mestre, está vindo aí uma mulher aí, cananeia, despede a que vem gritando atrás de nós, tem alguém incomodando a gente. Olha só o que os discípulos falou. O mestre se calou, os discípulos não é para poder ajudar, mas a personalidade dos discípulos era essa, eles pediu, despede. E ele, respondendo, disse aos discípulos, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí quem chega na conversa? Ela estava longe, agora ela chega perto. Então chegou ela e dizendo, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Olha só, irmãos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora sua filha ficou. Glória a Deus, irmãos. Você não vai fechar a Bíblia, eu não sei se você vai concordar comigo, mas esse texto parece que tem algumas coisas que não fecha a conta. Por isso que eu fiquei intrigado. Eu já preguei nele de uma forma expositiva, falando do silêncio de Jesus, falando da resposta de Jesus como se fosse teste e como se isso fosse natural, mas não é. Jesus queria passar uma lição diferente. Para quem? Preste muita atenção, porque aqui você vai colocar no seu esboçar e você vai melhorar a mensagem depois, porque Deus me deu de ontem para hoje, essa linha de raciocínio. Porque tem algumas coisas que não fecham. Outros textos, alguém veio e falou assim, mestre, tem alguém na minha casa doente. Ele falou, estou indo, agora. Essa está em desespero, está gritando. Jesus não responde. Para completar, quem estava com Jesus ainda disse assim, põe para correr, é cananeia, não é da gente não. É de lá de fora, é gente sujo, é gentil, não é judia, manda embora. Não é do perfil de Jesus. Não é do perfil de Jesus quando alguém chega, adora, pede socorro, ele diz, não vou pegar o nosso pão não, tá? Porque o nosso pão é para os senhores, não é para cachorro. Então, pensando nessa linha de raciocínio, eu falei, alguma coisa não fecha aqui, nesse texto. E aí, quem tem a mente fértil e que passeia pela Bíblia, sempre faz a pergunta, o que o Senhor quer dizer com esse texto? Tem muito mais coisas por trás disso do que esse texto exposto. Deve ter alguma simbologia maior do que isso, porque o Senhor não é isso. A Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Como assim ele se calou? Não respondeu. A Bíblia diz que ele não faz acepção. Então, Jesus queria fazer alguma coisa. Mas antes de eu
entrar nas aplicações, nessa linha de raciocínio, para você também pensar comigo, a gente precisa falar, irmãos, de um texto que está antes, porque esse texto que está antes, e talvez os textos que estão depois, vão dar base para esse texto. Por quê? No capítulo 15, acompanhe comigo, versículo 1: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lava as mãos quando comem pão. Olha só, irmãos, vamos lá, fique comigo aqui, para a gente entrar nas aplicações desse culto de ensino. Qual que era a reclamação? Seus discípulos não lavam a mão para comer. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas isso é uma tradição de Israel. Eu fui no banheiro, irmãos, perto do Muro das Lamentações, como todo mundo vai. E aí, no lavabo assim, tem canecas para lavar a mão. Ele lava a mão diferente da gente. Tipo assim, ó. Ele joga água na canequinha para lavar as mãos. Quando entra num recinto, quando sai do recinto, e as canequinhas estão penduradas lá, é diferente. Então a cultura deles é uma cultura que se preocupa muito, pelo menos o texto e contexto, com o lado de fora. Ó, nós já vamos chegar em alguma coisa. Então qual que era a preocupação dos escribas? Qual que era a preocupação dos fariseus? Qual que era a preocupação dos anciões? Eles não lavam a mão para comer. E aí Jesus vai traçar um monte de coisa. Mas o mais interessante, que eu acho que é a resposta correta aqui, para não ficar lendo muita coisa, versículo 7, é uma resposta. Jesus vai falar para eles assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de... Olha só, Jesus estava trazendo uma resposta para aquela indagação, e ele estava falando acerca daquele povo. Esse povo, honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É um povo que está dentro, é um povo que executa algumas coisas, é um povo que anda atrás de Cristo, atrás da lei, é um povo que sacrifica, é um povo que veste estola, quipá, é um povo que anda bonitinho, mas o coração está longe de Deus. Está dentro, mas o coração está lá, lavando as mãos e esquecendo de trabalhar a parte de... Olha só as respostas de Jesus. Então, Jesus estava falando acerca de quê, de uma certa forma, ou acerca de quem? Não só de escribas e fariseus, mas acerca de um povo, que são os israelitas. O versículo de número 10: e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entende. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Pastor, eu não consegui entender. O que contamina, digamos, para aquelas pessoas, respondendo para os fariseus, não era comer com a mão talvez empoeirada, mas o que contamina é o coração sujo, porque do coração sujo sai as entradas e saídas da vida. O que contamina não é o que entra, é o que sai, porque o que sai já saiu de um lugar interno. E ele estava falando deles: o que sai da boca de vocês é isso, veneno. Em outros textos, Jesus vai chamar eles de sepulcro. É uma coisa bonita por fora, mas por dentro eles estão mortos. Olha só, queridos. Então, para dar base ao texto ao qual eu li, eu precisei falar dos fariseus e de um povo que está sendo representado por eles, pelos anciões, que é os israelitas.
que é o povo original, que é o povo chamado, que é o povo escolhido, que é o povo que foi chamado para tal, mas andava na lei, mas o coração estava longe de. Aí presta atenção, os discípulos estão juntos, ouvindo e vendo tudo isso. Então eu volto para o texto, e nesse texto, a lição não é meramente para nós, a lição é para os discípulos. Jesus queria passar uma lição para os discípulos, porque os discípulos se enquadravam também naquele povo. Os discípulos tinham a mesma visão, eles caminhavam com Jesus, mas para falar que Jesus é filho de Deus, precisou de revelação. Então, eles estavam com Jesus pelo pão, eles estavam com Jesus pelo milagre, eles estavam com Jesus pelo conforto, ou seja, eu largo o barco, largo tudo, porque andando com Jesus, jamais eu vou ter necessidade de pão ou de peixe. Até então eles não sabiam quem era Jesus. Porém, queridos, preste muita atenção, eu sei que a narrativa parece tediosa, mas se você entender isso aqui, pode ser muito forte para a tua vida e para a nossa vida. Então os de dentro não estavam reconhecendo, os de dentro não estavam vendo, os de dentro estavam mais preocupados com as coisas de fora do que com as coisas internas. E aí Jesus, nessa discussão, teve que sair de Jerusalém, teve que sair da região dos judeus, e foi para a região de Tiro e Sidom. Essa região, queridos, é a região lá de Jezabel, lá atrás. É uma região onde se cultuava no passado Baal. Lembra que Jezabel entrou em Israel, casando com Acabe, rei do Reino do Norte? Então, Jesus sai daquela região, por quê? Porque os homens estavam bravos, querendo perseguir. Então ele vai lá para outra região. E quando ele chega na região estranha, quando ele ultrapassa a cultura, quando ele vai do outro lado, alguém vem clamando a ele. E para mim explicar isso aqui direitinho, eu vou fazer igual as pessoas, eu quero contextualizar. Eu posso usar a vida de vocês dois? Vocês vão puxar essa, vocês não são o que eu vou falar não, mas vocês vão sentar aqui com essas cadeirinhas aqui, ó. Tá bom? Vocês não fiquem preocupados não. Eles só vão representar. Isso. Pode vir mais pertinho de mim, vocês andam perto de mim. Vocês são os que andam perto. Amém? Mas eu vou precisar de mais uma pessoa. Acho que vou chamar. Heloísa, você quer vir? Vem cá. Tem como a gente virar essa câmera para a gente pegar todo mundo? Eu vou pedir para você. Você fica aqui, ó. Cezinha, não corre não. Isso. Não, ela não vai sentar perto de você não, ela está longe. Pega nós aqui. Aqui, minha linda, ó. Assim. Você não é de perto, você é de longe. Você trouxe a Bíblia? Tá bom, então tá bom. Eu acho que eu vou usar. Vamos ver. Ai, Deus. Tá desligado. Mas deixa no texto. Por que eu quero usar? Eu quero conjecturar, irmãos. Eles estão perto de mim. Vamos dizer que eles são fariseus? Só estou dizendo, tá bom? Pelo amor de Deus, hein? Só para representar, tá bom? Tudo bem? Vocês são bênção de Deus na nossa vida. Mas só para a gente representar. Eles são ancião. Tá ficando até careca. Ó. Anda comigo. Também lava a mão para comer. Eles lavam a mão para comer. Só que nesse dia eles vacilaram, não lavaram a mão. Arrumou um problema para mim. Porém, queridos, para dar base ao texto, só para você entender, eles também representam Israel agora. Mas aqui tem uma linha, que é uma quebra de cultura. Você também não é aquela mulher que tem uma filha endemoniada, mas você vai só representar, pelo amor de Deus. Você não tem nem idade para isso. Tá bom? Por isso que eu nem pedi para uma mãe vir, pedi para uma jovem. Tem uma barreira cultural aqui, ó. Eles andam comigo. Eu estou representando Jesus, irmãos. Careca, baixinho e moreno.
O pessoal já falou assim, nada a ver. Então tem uma barreira. Jesus ultrapassou uma barreira cultural. De repente aquela mulher, ela dá um grito de longe, com 3 situações. Lê para mim, minha querida, o versículo de número 22, pausado. Isso. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi. Tá bom, segura. Primeira coisa, ela falou: Senhor, você me conhece da onde? Você é da minha terra por acaso? O que você está vendo em mim que vocês não viram? Aí, como se fosse assim, Jesus voltando os olhos para vocês. Você está vendo que esse texto não é uma lição, é uma lição, irmãos, é como Israel via e como os gentios via. Ela representa a igreja e eles representam Israel. Então eu volto para vocês. Então era Jesus tentando trazer uma lição para os discípulos. Por que vocês nunca viram que eu sou rei? Aquele dia lá, que eu perguntei para vocês, o que o povo diz de mim? Vocês falaram que o povo diz que eu sou Jeremias, que eu sou João Batista que ressuscitei, que eu sou profeta. Mas Pedro teve uma revelação, que eu sou o filho do Deus vivo. Mas você só conseguiu falar que eu sou essa pessoa porque o Espírito te revelou. Ela chegou sem revelação e já sabe quem eu sou. Ela sabe que eu sou rei, filho de Davi. O de fora, que simboliza a igreja, está vendo o que os de dentro não estão vendo. Irmãos, isso aqui é Israel e igreja. Ela representa a gente, tudo bem? Então, primeiro, ela viu quem Jesus é. Jesus é rei. Diga comigo, Jesus é rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Essa é a nossa visão. Você não viu, mas você crê que Ele é. Segundo, vai. Tem misericórdia de mim. Pronto. Segunda coisa, tem misericórdia de mim. O que essa mulher fez? Ela chamou Jesus agora de Deus. Tem um texto que dá base para isso. Vocês nunca me chamaram de Deus sem revelação. Salmos 86 é o salmo da minha mãe, mas não foi escrito por ela, mas era o salmo que ela lia para nós e dizia: esse é o salmo do meu filho. Salmo 86, versículo 15 e 16. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor, grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Você vê que o salmista está falando com Deus. Você conhece a palavra da onde? Ela não conhece a palavra. Mas quando ela pediu misericórdia a mim, que representa o Cristo, ela estava dizendo quem eu sou: Deus. Ela reconheceu que Jesus é Deus. Ela reconheceu que a divindade de Jesus. Ela reconheceu, o de fora está reconhecendo e o de dentro não está vendo. Ela teve uma visão que os de dentro não teve. Jesus está passando uma lição para os seus. Terceiro, pronto. O que ela fez? A terceira situação, ela reconheceu que Jesus tem todo o poder, porque até então, queridos, ninguém expulsava demônios e ninguém curava endemoniados. E na sua região as pessoas conhecem muito bem o que é isso, porque lá é a região de Jezabel, lá é a região de Baal, lá é a região de sacrifícios de humano, lá é a região de trabalhos e coisas desse nível. Mas ela reconheceu que só Jesus tem poder para libertar alguém que está opresso. Os de fora reconhecem, os de dentro.
a lição é para os discípulos. Você está entendendo? A observação aqui, ó, com minhas palavras, Jesus passa uma mensagem para os discípulos, olhando para eles. O que Jesus queria dizer? Que dia que vocês me chamaram de rei? Que dia que vocês me reconheceram como Deus? Que dia que vocês viram em mim todo o poder? É mais ou menos isso. Ela me adora como rei, me busca como Deus e confia no meu poder, coisas que vocês que andam comigo ainda não aprendeu a fazer. Discípulos, tá? Vocês estão representando, desculpa, mas fica tranquilo. Você consegue entender o texto dessa forma? Eu acho que fazendo assim vai ficar mais fácil de entender o texto. Jesus, ele só queria passar uma lição para os discípulos de quem ele era através da vida da cananeia. A cananeia agora, ela meio que sai um pouquinho de cena. Por quê? Porque agora entra o versículo de número 23. Você não vai embora, você vai ficar aí. O versículo de número 23 e 24 diz assim, ó, vai dizer algumas coisas. Que Jesus se cala, os discípulos pedem para despedir a mulher, e aí vem um teste de Jesus no versículo 24. Tem 3 situações. Primeiro, Jesus se cala. Ó, qual é a mensagem para os discípulos quando Jesus se cala? Veja bem, você pediu socorro, você falou, tem misericórdia de mim, você abriu teu coração, você falou o seu problema, e eu fiquei quietinho, eu não falei nada. Ela foi embora, ela chegou perto, ela está longe, mas eu não respondi, hein? Eu não respondi. Quais são esse primeiro ensino? Se eu me calar para vocês, vocês ficam? Calma. Não fique triste. Você vê que o ensino é para o povo de dentro? Ela está lá ainda. Por isso que eles estavam dizendo assim, manda ele embora. Ela não sai do lugar. E aí? Se eu me calar para vocês, vocês ficam? Então vamos continuar. Ou vão embora? Se eu não chegar no seu tempo, eu peguei o César para Pedro. Pedro, você fica ou sai do barco? Porque aquele dia eu me atrasei. Eu não me atrasei, eu cheguei na hora certa. A tempestade veio. Mas eu não falei para você que ia atravessar e ia chegar do outro lado? E quando você me viu andando pelas águas, você pensou que eu era um fantasma. Você duvidou de mim e mandou, e disse, se é tu, me mande ir por cima das águas. Duvidou de mim e saiu do barco, olha só. Então assim, se eu me calar para vocês, vocês ficam ou vão embora? Se eu não chegar a seu tempo, Pedro, você fica ou sai do barco? E se eu não fizer o que você quiser? Meu Deus, agora eu vou para a lição. Não, Alessandro, Judas não. Se eu não fizer o que você quiser, você me honra ou você me vende? Ela continua ali. Eu não fui a pessoa que você queria. E quando você percebeu que eu não era, você foi lá e pegou 30 moedas de prata e me vendeu. Mas ela está ali ainda. Ela não foi. Eu me calei para ela ficou. Para vocês eu dei tudo e vocês foram embora. Não era uma lição, irmãos, era uma lição para a igreja, que simboliza ela. E meu Deus do céu, os meninos estão apanhando aqui. Ninguém vai lixar eles no final, pelo amor de Deus. E aí, além deles dizer para mim, mandar ela embora, tem um teste de Jesus. Por que? Qual foi o teste de Jesus? Jesus não tinha falado, mas quando fala diz, eu não fui enviado para você. Mulher, pior de tudo, porque enquanto eu estava calado, você não sabia disso. Eu fui
fui enviado para eles aqui, ó. Não é para você. É assim, é o texto. Eu fui enviado para os de dentro e não os de... Porque esse é o versículo 24, ó. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela estava parada lá. Olha só, irmãos. Quais são os ensinos dessa parte? Qual é a mensagem para os discípulos? É para os discípulos, o exemplo é para os discípulos. Eu fui enviado para vocês. As ovelhas da casa do Pai são vocês. Por que vocês não fazem igual a essa mulher, que nem é minha ovelha, mas está reconhecendo que eu sou o seu pastor? A lição era para os da casa, a lição era para Israel. Alguém de fora está reconhecendo que ele é, e os de dentro estão crucificando a pessoa dele. O que adianta lavar as mãos se o coração está longe de mim? O que adianta os rituais religiosos se eu não moro aí dentro de você? Você está entendendo? Ou seja, não adianta estar perto se não me honrar como pastor. Jesus veio para as suas ovelhas, as ovelhas da casa, mas foi a cananeia quem ensinou os discípulos como se trata o pastor. A de fora está mostrando para os de dentro como se trata o sumo pastor Jesus Cristo. O versículo 25, irmãos, é muito lindo, porque agora você vai chegar perto. Vem para cá com a sua cadeira. Pode vir, ou pega outra. Cadê o Estevão aqui? Fica aqui pertinho também. Sabe por quê? Veja bem, queridos. Ela ultrapassou a barreira cultural. Ela não podia chegar. O que você veio fazer aqui? Aonde você subiu? Aonde você entrou? Nós estávamos conversando de longe. Eu aceitava de longe, mas eu pedi para ela entrar. O texto diz que pediu para ela chegar. O que a Bíblia diz no versículo 25? Fala, leia você, minha filha. Então, como está na tua... Pronto, ó. Ela ultrapassa a barreira cultural. Ela ultrapassa tudo que tem que ultrapassar, e a primeira coisa que ela faz, quando chega, é a vamos um pouquinho, isso é para nós, irmãos. Antes de eu dar continuidade aqui e aplicar alguma coisa, lembre-se que ela representa a igreja. A igreja é os de fora, são gentios, é os que estavam longe, mas só tem uma função. A função quando chega é a Então levanta um pouquinho a sua mão assim para refrescar o ambiente. O que você acha melhor? É o nosso dever. Falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu mais de uma noite. Tudo que eu tenho. Heloísa, você tem joelho bom para se ajoelhar aqui? Faça isso. Sabe por quê? Porque um judeu jamais vai fazer isso. Vocês nunca ajoelharam. Eles não se ajoelham diante de homens. Mas quando ela se ajoelhou, vocês só se ajoelham diante de Deus. Vocês estavam perto dela. Quando ela se ajoelha, sabe o que ela está dizendo? Que Jesus é mais uma vez o quê? Deus. Esse ajoelhar ela honrou, ela adorou, ela suplicou, ela reconheceu, ela se humilhou, ela se curvou, e olha bem, os discípulos estavam ali, eles nunca fizeram isso, só para representar. Sente lá, pode sentar, minha linda.
Você entende que esse momento, esse ápice, não tem nada a ver, porque às vezes a gente fala, ele se calou, o silêncio de Deus, o silêncio de Deus. Nesse texto não. Esse texto é para os de dentro, é uma lição para os discípulos. Então ela adora o Senhor, se curva, reconhece, e a segunda situação que ela diz é, socorre-me. Diga aí, Elô, dizendo, pediu socorro. Queridos, quais são as aplicações? Obviamente, mais uma vez ela está chamando Jesus de Deus, a divindade de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz, nos Salmos 121, dessa forma: levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Segura. O que ela está fazendo? Não é do monte, não é de outro lugar, não é de outra parte. Eu estou aqui, eles estão do meu lado, mas alguém de fora chega a pedir socorro para mim. Esse pedido de socorro, ela está dizendo, eu sei que tu és a divindade maior, eu sei que tu és o Filho de Deus, eu sei que tu és o próprio Deus encarnado na terra, eu sei quem tu és sem estar no nosso meio. Os de fora, que é a igreja, reconhecendo quem ele é. Eu já fui lá, queridos, e até hoje, quando um judeu fala de Jesus, é historicamente, não fala com brilho nos olhos, não fala dizendo que ele é o Filho de Deus e nem o próprio Deus encarnado na terra, mas quando essa mulher de fora, que é a representação dos gentios, que é a igreja, chega, ela pede socorro, socorre-me, socorre-me. Por quê? Porque o socorro não vem de outra parte, o socorro só pode vir do Senhor que fez os céus. Mais um pouquinho de glória para ele, vamos lá. Eu só quero adorar, por isso estou aqui, e se eu não adorar, há algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu, mais de uma coisa sei, Tudo que eu tenho. Parecia que estava tudo bem, mas o teste não acaba. Por quê? Porque ela se aproxima, ela estava longe, ela se aproxima, ela adora e pede socorro. Então eu vou dar a resposta. Versículo de número 26. É o segundo teste de Jesus para os discípulos aprenderem alguma coisa. O que Jesus diz? Ele, porém, respondendo, diz: não é bom pegar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Ela só está pedindo ajuda, só está pedindo socorro, e fez isso com adoração. E aí vem o segundo teste. O segundo teste. E quais são os ensinos para nós? Jesus diz: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. A lição para os discípulos é: diante do não, vocês continuariam ou iriam embora? Diante do não, você fica ou você vai? Por que eles estão aprendendo? Porque um desses dois falaram assim: antes que o galo cante, ou melhor, eu estou pronto a ir até a morte contigo. Jesus falou: antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes, tu me negará. E aí, a lição era para eles, a lição era para os discípulos: fica quando tem não, ou quando não vem, você quer ir embora e largar tudo. Por quê? Por quê? Porque, já que não acontece nada, né? Para quê? Para quê? Ficar para quê? Todo dia para quê? Vir para a igreja para quê? Dizimar para quê? Se a porta não abre, se não dá nada certo. Vir para a igreja para quê? Se não tem cura. Adorar para quê? Para quê? Para quê?
Quando Deus diz não, você fica? Pedro, você disse que está pronto a ir comigo até a morte, mas me negou antes que o galo cantasse 3 vezes. Jesus estava usando coisas aqui, irmãos. Ele usou o não para provar o coração da mulher. Usou o não para provar o coração. Quero ver que está aí dentro. Simplesmente, com muito menos. Às vezes um menear de cabeça. Às vezes um pisãozinho no pé, uma palavra distorcida. Eu acho que falaram, eu ouvi. A pessoa já, pum, vai embora. Porque sentiu, porque parece, porque será, eu acho que está me olhando diferente, eu acho que não gosta mais de mim, eu acho que, por pouca coisa, mas aonde está a mulher? No meio dos discípulos. Ela continuou parada, mesmo quando Jesus provou o coração dela. Não vou te dar. Por quê? Porque os pães é para os filhos. Olha só, vou continuar, é um aprendizado para eles. Deus usou o não para provar o coração da mulher e expôs a fragilidade dos discípulos. Como? Eu disse não, ela fica. Eu sofri, não foi vocês. Vocês foram embora. Vocês entendem? Deus estava provando o coração da mulher na frente dos discípulos. Eu disse não para ela, ela ficou. Eu sofri, só porque eu sofri. Vocês me viram sofrendo, apanhando, me deixaram. A lição é para os da casa. O versículo 27 é a resposta da mulher. Vai, minha filha. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha só, a resposta da mulher no mesmo lugar. Os cachorrinhos comem das migalhas dos seus senhores. O que ela quis dizer? Eu sei quem eu sou. Quem você é? Pode ficar aí. Porque, irmãos, cachorrinho, eu não sou da casa, eu não sou israelita, eu sou gentil. Eu sei quem eu sou. Fraquinho, pequeno, humilhado, distante, quebrado, entristecido com a situação. Eu sei que eu estou doente, eu sei que eu estou dolorido por dentro, eu sei que eu estou machucado, eu sei que eu estou padecendo de problema, eu sei o que está acontecendo na minha casa, eu sei, porque quando Jesus fala para ela que o pão não era para ela, o pão era para os filhos, e ela falou, mas os cachorrinhos comem da migalha dos pães que cai da mesa dos seus senhores. Ela se colocou no lugar de um cachorrinho. Eu sei que eu estou por baixo, eu sei que eu estou no chão, eu sei que eu estou carente, eu sei que eu estou precisando, eu sei, por isso que eu estou de joelho, por isso que eu estou reconhecendo a tua soberania, eu sei quem eu sou. Só que de joelhos ou confessando, ela está dizendo assim também, mas eu sei quem tu és. Tu és Deus, tu és o Senhor. Eu estou por baixo, mas tu é o dono da mesa, tu é o Senhor da mesa, tu é o grande. Segundo, eu sei como eu estou, porque às vezes a gente não sabe como está, ou pensa que não sabe, porque se você está no chão, está comendo migalha, eu sei aonde eu estou, aonde você está. A grande dificuldade da gente é reconhecer, irmãos, que a gente está no chão. Como é que você está? Por cima da carne seca. Não, eu estou comendo migalha que está caindo da mesa.
eu sei como eu estou no chão, eu sei que não preciso de muito, só uma migalha já me sustenta. Aprenda, discípulos, igreja, aprenda isso. O orgulho exige o pão inteiro e a pessoa ainda sai faminta. A humildade aceita a migalha e sai saciada. Glória a Deus. O orgulho quer mesa, o orgulho quer o melhor lugar, o orgulho precisa estar a parte de fora limpa, linda, bonita. O orgulho pensa nos status, mas sai faminto. Mas o humilde, uma migalha que ela come, ela já sai saciada, crendo na resposta. Deus falou comigo. O que esse texto quer dizer para nós? É um contraste entre o povo que precisa ver e o povo que apenas crê sem ver. Migalhas. O povo que vê, o povo que viu. E nós, o que você viu? Por isso há um contraste de Israel com a igreja. Eu vou explicar e a gente finaliza. Aquele povo viu o mar se abrir. Aquele povo viu o pão caiu do céu. Aquela genealogia. Aquele povo viu curas, milagres, com os próprios olhos, mas não acreditaram. Aí vem um povo que não viu nada disso, e com pouca coisa já acredita em Deus. Migalhas, pouquinha coisa, diante do que Deus fez para você, e diante do que aquele povo viu. Você entende isso? Qual que é o comparativo? O que você viu? Irmãos, praticamente quase nada. O que aquele povo viu? Aquele povo carrega a história em si. Aquele povo é a história. Jesus veio no meio deles. Aquele povo viu o mar se abrir. Aquele povo foi sustentado no deserto com pão, com carne, com água saindo da rocha. Aquele povo ganhou batalha sem colocar a mão, e eles sabem disso. Aquele povo viu muralhas caírem. Eles viram o Filho de Deus nascer no meio deles. Eles viram a revelação de Deus na terra por intermédio de Jesus, mas não acreditam. Mas tem alguém que por uma migalha acreditou. Só uma migalha. Só uma migalha. A gente não precisa de muita coisa, é só um toque. É só uma migalha. É isso que nos trouxe até aqui. Você não viu muita coisa, até hoje você quer ver alguma coisa. Isso a gente só vai ver quando a revelação dele aparecer para nós. O dia que ele nos chamar para ele, vai ser o dia que você vai ver a face dele como ele é. Mas aquele povo viu e não acreditou. E a palavra do Senhor diz que bem-aventurado, ou mais que bem-aventurado, são os que não viram e crerão. É só uma migalha. Por essa migalha de revelação dessa mulher, a lição foi dada aos discípulos, e tem sido dada a nós. Então Jesus olha para ela e diz: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde daquela hora mesma, ou daquela mesma hora, a sua filha ficou. Então a questão não era um ensino diferente, era uma lição para os discípulos, em relação a Israel e a igreja, que representa a barreira cultural do outro lado. E eu finalizo dizendo isso: Jesus está procurando corações humildes, que entende que não merece nada. Por quê? Migalhas. Jesus está procurando um coração humilde que entende que não merece nada. E sabem
que uma única migalha da sua presença vale mais do que o banquete do mundo. Uma só migalha de Jesus vale mais do que um banquete do mundo. Pega na mão do teu irmão, irmã, nem levanta, não levanta não, você vai curvar a cabeça. Tem outro, só para a gente adorar Jesus, bora, rapidinho. Pode dar as mãos, que vocês também aqui, vocês são igreja. Nós somos a representação da mulher, nós somos a igreja. A igreja reage, a igreja glorifica, a igreja reconhece, a igreja foi salva, a cultura do Espírito entrou na nossa vida. Nós somos uma quebra de barreira cultural. Jesus entrou na nossa vida. Jesus aceitou a nossa adoração, o Espírito Santo nos convenceu, coisa que a gente está aprendendo até na escola bíblica, para quem vem, que aquele povo da igreja primitiva, eles tiveram que fazer um trento, eu esqueci até o nome, para poder, um concílio, para quê? Para poder entrar na casa dos gentios, para poder levar o evangelho para outros lugares, porque até então, mesmo os convertidos acreditavam que Jesus, até quando acreditaram em Jesus, eles precisavam de circuncidar, eles precisavam de guardar o sábado, guardar as luas, eles precisavam de oferecer cordeiro, mas se eles continuassem a fazer isso, eles quebravam a regra da fé, porque o Cordeiro Imaculado, ele que desceu do céu e morreu em nosso lugar, ele sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não precisava mais matar cordeiro, a barreira cultural foi quebrada, a barreira religiosa foi quebrada, e a igreja entrou. Mas quando a igreja entra cheia da graça, a igreja entra falando em línguas, porque o Espírito desceu na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, e Pedro teve que ver um romano falando em línguas. Pedro teve que ver um homem de Roma ser cheio do Espírito Santo e ser batizado nas águas, quebrando a cultura daquele povo, quebrando a cultura daquele povo, quebrando a cultura daquele povo. Então, igreja, valorize o seu Cristo, valorize o Espírito Santo, valorize o sangue do Cordeiro, valorize a salvação, valorize o que Jesus fez por nós. Ele morreu para que toda barreira cultural fosse quebrada, para que a igreja, nações, todos os lugares do mundo pudessem ter acesso ao Pai por intermédio de fé e não mais de sacrifício. Quem acredita nisso, segurando essa mão, glorifica Jesus. Reage aí, reage aí, reage aí, igreja. A lavada remida, a igreja que tem acesso, a igreja que adora, a igreja que adora, o povo adquirido, o povo comprado, o povo que tem acesso pela fé, o povo que não precisa fazer sacrifício, porque acredita pela fé que tem acesso a Deus por intermédio de Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele todo o domínio. Ó glórias, vai aplaudindo Jesus enquanto Ele louva.